Estamos de volta, pessoal. Segundo bloco, considerações finais com a Aline aqui. Hoje a gente está falando sobre 6 atitudes que você precisa ter, que você pode ter com seu filho, para não deixar ele alienado. Então a Aline, minha esposa, está aqui com a gente. A Aline é mãe de 3. E agora eu vou deixar aí para vocês, vou deixar liberado os comentários. Você pode ir colocando teu insight aí, pode ir colocando teus comentários. A gente já vai pro 6º ponto aqui. E aí a Aline faz considerações finais. E aí a gente encerra a nossa live de hoje, pessoal. Beleza? Então vamos lá. Número 6. Número 6. Eu saí lá fora e deixei meu papel em algum lugar. Mas o meu número 6 era... deixa as crianças participarem da construção das ideias, né? Então, muitas vezes... Vou dar um exemplo. O Taylor chega e fala assim... Mãe, o que você tá fazendo? Daí eu falo assim... O que você acha que eu tô fazendo? Daí ele dá uma resposta. Ah, você tá... sei lá, escrevendo uma carta para alguém. Isso. Porque eu vejo às vezes que a gente se irrita com as crianças com as perguntas, mas na verdade a gente pode fazer elas construírem as ideias junto com a gente. Então, eu gosto muito de fazer isso porque desenvolve a capacidade deles compreenderem e que eles não estão ali só de observadores na família e tal. Então, às vezes eu gosto de chamar eles para fazer umas coisas meio óbvias, para pensar algumas coisas que a gente poderia fazer, para eles se sentirem incluídos no processo, né? Eu acho que as crianças se sentem valorizadas quando elas estão construindo o dia a dia da família, onde elas não são só mais um espectador, né? Então, eu sempre quando uma criança vem com uma pergunta, para mim, eu tento fazer a pergunta voltar para eles entenderem, tipo, por que ele está perguntando isso, ou o que ele já entendeu do que ele está perguntando, e eu não só responder sem entender em que parte do processo de aprendizado ele está, né? Então, deixar eles construírem, às vezes, por exemplo, um aniversário de criança, né? Você não chega lá e coloca tudo pronto. Às vezes, o que a criança quer, tipo, é 2 bexigas penduradas. E você, como mãe, pensa assim, nossa, para agradar a criança, vou colocar 100 bexigas aqui, um tapete ali, um bolo ali. E às vezes a criança vai dizer assim, ó, eu só queria algo mais simples e você tá fazendo muito além, você tá fazendo aquilo que ela nem tinha expectativa de fazer. E você que tá se desgastando daí, né? É isso aí. E é igual quando você vai comprar um presente, né? Às vezes você pensa assim, nossa, eu preciso comprar o presente. Às vezes a criança quer uma coisa bem simples e nós estamos gerando na mente da criança uma criança megalomaníaca, entendeu? Tipo, tem que ser sempre o maior, tem que ser o melhor, tem que ser na cabeça dela, daí ela vai entender que um aniversário é assim, não pode ser diferente disso. Então, você começa a estipular padrões porque você não envolveu a criança no processo de ideia, no processo de criação, no processo de, sei lá, coisas simples, assim, né? Que dá para incluir a criança e ela se sentir parte do dia a dia da família. Então, qual que é o 6º ponto? Então, a minha folha, eu estava procurando ela. Incluir a criança. Como é que eu coloquei ali? Não dar respostas prontas, assim. Não dar. Ai, me ajuda, amor, fazer uma frase. Ou você quer que eu vá buscar a folha? Não? Envolver a criança no processo de construção de qualquer coisa, assim. Envolver ela. Não deixar ela fora, não deixar as coisas prontas para elas, né? Entendi. Entendeu? Estimule a construção do processo. Muito legal. Então, pessoal, hoje a gente está falando aqui sobre 6 atitudes para não criar filhos alienados. Porque é o seguinte, o filho alienado que você criar é o terror da sua vida que você vai ter que carregar. O filho, ou ele vai ser parte de uma solução social, ou o filho que você está criando vai ser parte da estatística social. Ou seja, teu filho ele pode correr o risco de ser uma ameaça social para os meus filhos, para os filhos dos nossos amigos. Então, às vezes a gente olha pais ali tendo atitudes assim pequenininhas, né? Que você olha e fala, não faz isso.
Não seja assim. Não seja super protetor, porque um dia você não vai estar aí mais para proteger teu filho. E no final, um filho desprotegido, órfão, vai ser um ônus para o governo. Por quê? Porque você gerou nele uma dependência de uma coisa que você não vai poder passar a vida inteira sustentando para ele. Então a gente começou aqui falando, número 1, não infantilize o seu filho. Não acentue a infância do seu filho, porque ele, por natureza, já é infantil. Então, converse de adulto para uma criança. Não tente simular ser outra criança para falar com seu filho. Número 2, não projete medo. Número 3, não auxilie teu filho naquilo que ele não consegue, né? Não naquilo que ele consegue. Naquilo que ele consegue, emancipe ele, deixe ele se bater um pouco, deixe ele chegar no limite dele para daí você falar, não, agora eu te ajudo nisso. Número 4, não doutrine seu filho. A espiritualidade do seu filho precisa fluir de dentro para fora. Não é uma coisa que você vai enfiar de fora para dentro. Isso é alienação humana, isso é religião. A religião, ela se preocupa com isso. Eu brinco que a maioria dos filhos dos pastores que fizeram besteira na vida, eles fizeram as besteiras sabendo todas as historinhas bíblicas. Então eles sabiam sobre a história de Davi e Golias, sabiam a história de Dalila e Sansão, sabiam a história de José, de Maria, eles participavam em tudo na igreja. Só que isso, uma informação não muda uma natureza. O que muda uma natureza é o encontro real com Jesus. Quando eles têm um encontro real com Jesus, seja na primeira infância, seja na adolescência, a partir disso um espírito é vivificado dentro deles. E esse espírito contém toda a escritura bíblica nele mesmo. Então não se preocupe em encher teu filho de Bíblia, quando na verdade ele precisa nascer do espírito da Bíblia. Mais tarde, a Bíblia vai fazer sentido para ele intuitivamente, naturalmente. Número 5. Número 5. Cadê o 5 aqui? Respeite seu filho como gente, não como seu filho. Às vezes a gente, como pai, a gente abandona o respeito e desmerece, porque, meu filho. E trata que nem como se fosse um cachorro pet em casa. E número 6, envolva seu filho nos processos. Então, faça ele saber o que está sendo falado, o que está sendo feito, para onde que a gente vai, por que a gente está indo lá. Então, fale mais do seu filho. A Simone, ela está perguntando aqui, meu filho nasceu prematuro, ficou na UTI por 17 dias e eu tenho medo de passar por isso novamente com outra gravidez. Por ele ter sido prematuro, fico com receio de superproteção. O que você diria para Simone? Não deixa as tuas experiências passadas definirem o teu futuro, né? Então, como eu, por exemplo, eu tive 3 partos normais, né? 3 partos. E um deles foi bem difícil, assim. E na hora eu falei assim, nunca mais eu faço isso na minha vida. Eles colocaram aquela injeção para acelerar o parto e no final o Taylor tava travado de um jeito que a cabeça dele praticamente não ia nascer, e daí iam usar fórceps, aí viraram ele dentro de mim de um jeito louco lá. E na hora eu declarei, eu falei, eu não vou deixar isso acontecer de novo, né? Então eu queria fazer uma cesárea no próximo, mas eu percebi que a gente se torna refém das nossas afirmações, né? Então na hora, depois eu percebi, não, Deus, eu vou te dar essa chance, porque Deus está no controle da tua gravidez, Deus está no controle da sua vida. Então eu queria incentivar você a enxergar esse prematuro como na perspectiva de Deus, que Deus cuidou, que Deus sabe por que veio antes, Deus cuidou de tudo, ele está saudável, ele está bem. Então, eu convido você a mudar a perspectiva e olhar onde estava Deus nesse momento. Ele estava do seu lado, ele estava cuidando, ele estava junto. E hoje, o teu filho é saudável e está bem por causa de Deus? Ou isso é simplesmente acaso e na próxima gravidez você vai estar a par do acaso, né? Eu prefiro crer que Deus está no controle. E eu decidi crer. E no meu terceiro filho, eu tive parto normal de novo. E não aconteceu como aconteceu no passado. Então, às vezes eu digo, né? Quando a gente se preocupa, a gente tá querendo sofrer 2 vezes, né? Vamos pensar que eu vou sair ali,
Deus me revela que eu vou sair ali e vou quebrar o braço. O que que acontece? Eu vou sofrer agora, pô, vou quebrar o braço, meu Deus, vou quebrar o braço. Se eu não tivesse essa informação, eu iria lá, quebrava o braço e sofria uma vez. Só que quando a gente tem um sofrimento por antecipação, a gente sofre duas vezes. A gente sofre por pensar que eu vou quebrar o braço e eu sofro de novo porque quebrei o braço. Então, por isso que tem coisas que a gente não sabe de antemão na vida, porque talvez a gente pensaria, não vou passar por isso. Deus, eu não quero passar por isso. E às vezes é o que Deus, o plano de Deus, a gente passar por algumas coisas que vão produzir algo bom e que a gente não está enxergando no momento. Uhum. Muito bom. Toda decisão que você tomar baseada em medo e dúvida já é uma decisão errada. Já errou. Você não precisa nem se esforçar. Ah, mas será que eu vou ter outro filho ou não vou? Qual que é a base dessa decisão? É medo e dúvida? Já está errado. Então, medo tem que vir abaixo, dúvida tem que ser superada e você precisa andar em certeza. Quando a gente fala de filhos, entenda que um filho é um projeto. Um filho não é uma conta a mais que você vai ter na vida. Um filho pode ser um projeto de uma cidade, um filho pode ser um projeto... O que seria do Brasil se a mãe do Bolsonaro tivesse desistido de ter ele? Algum momento uma mulher engravidou do Bolsonaro. Só que hoje o país, de um lado, odeia, mas do outro lado, na verdade, é a brisa fresca no meio de um caos. Eu não consigo entender esse momento da história com a gente ouvindo a Dilma falando 3 vezes por semana pra gente o que era pra fazer na pandemia. Mas você consegue entender que um filho que você não teve, talvez pode ser uma solução social que não existiu? Então é muito egoísta. Ah, eu não quero ter. Mas quem disse que é tua decisão ter filho? Né? Ter filho é uma decisão que a gente tinha que buscar lá no terceiro céu. Falar, Deus, fala mais. Preciso saber mais. É para ter mais um? Bora, vamos mais um. Não, é para ter, tá bom assim? Fechou? Fiz, né? Então, ter filho e não ter precisa ser uma decisão 100% espiritual. Não é uma decisão baseada na tua circunstância nem nas suas possibilidades. Tua circunstância é pequenininha demais para você achar que você pode ter mais filho ou menos filho. Vamos ver aqui. Aline Cal, como vocês se organizam com as atividades escolares? Como faz tempo para ter tempos a dois? Fala aí. A gente tem tempo a dois? Eu acho que a gente tem... Da meia-noite às 6 a gente tem tempo a dois. A gente tem uma... Por exemplo, a hora que eu delimito que o meu tempo a dois precisa ser sem criança, eu preciso voltar atrás e eu preciso voltar a não ter filhos. Então, às vezes, a gente está criando uma expectativa de uma realidade que passou e a gente precisa criar uma nova expectativa para uma realidade presente. Então, a gente não pode ficar preso a... Eu não posso, na minha cabeça, pensar que eu ainda sou casado com o Cal sem filhos. Isso daí eu vou ter um problema psicológico, porque essa realidade, ela não vai voltar. Né? Ela não vai voltar. Hoje eu sou mãe e tenho filhos. O que a gente pode pedir é uma sabedoria para como ter um tempo de qualidade a dois. Então, o problema não são os filhos, a gente coloca para a realidade atual e aí a gente pensa em como eu vou ter um tempo de qualidade. Aí depende o que é esse tempo a dois para você. Às vezes o teu tempo a dois para você, talvez seria suficiente dar uma caminhada a pé em volta da quadra. Às vezes seria um jantar só vocês dois em casa. Ou coloque primeiro os parâmetros do que é saudável para você, o que você tem como expectativa. E aí, quando você coloca no papel, você consegue planejar e aí você consegue, sei lá, às vezes chamar um amigo, às vezes deixar com a mãe, ou sei lá, pedir até para Deus uma solução para isso, porque eu acho que ele está a favor de você, ele quer o casamento bem, ele quer vocês dois tendo tempo de qualidade. Mas a gente precisa definir os parâmetros, porque senão fica muito... como é que se diz assim? Quando fica muito no ar, assim, tipo... Subjetivo. Tipo assim, você não me dá tempo, você não me dá tempo. Tá, mas que tempo é esse que você quer com o teu esposo, né? Então, eu quero algo específico. Para mim é importante, uma vez por dia, você sentar comigo e perguntar como eu tô, ou fazer uma devocional. Às vezes, para uma mulher isso é suficiente, para outra, né, depende daquilo que você tem como expectativa e colocar isso para fora.
É interessante que existem casais que vivem juntos e outros convivem. É. Você precisa entender a saúde do teu casamento. Se conviver para você é um castigo, é opressor, aí você precisa buscar ajuda. Porque se vocês só vivem dentro da casa, aí existe uma expectativa maior de você esperar aquele tempo a sós, a tempo a dois. Só que eu sempre percebo que o tempo a dois ele não pode demorar muito. O tempo a dois ele precisa ser assim, tipo, no mínimo um dia sim, um não, assim. E tempo a dois tem que ser uma coisa assim, desde que nem a Aline falou, dar uma volta na quadra caminhando até ir jantar fora, entendeu? Mas se tá muito enrolado pra gente ir jantar fora, a gente vai pegar um chimarrão e sentar ali no jardim, tirar a camiseta, tomar a vitamina D ali e tomar um sol junto. Pronto, só isso aí. Já é um tempo a dois. Então, essa conexão emocional ela é mais importante do que a atividade que vocês fazem junto. Às vezes a gente tá assim num romance muito de revista, assim, tipo, ah, ele me trouxe, ele me levou, ele vai me pegar, ele vai me levar, eu vou tomar banho, fiz o meu cabelo. E, tipo, é muito antes disso, né? A conexão emocional ela precisa acontecer bem mais frequente. A Carol, ela tá dizendo, se eu cresci num lar onde fui super protegida, como não ser super protetora dos meus filhos? Quer responder ou quer que eu responda? Pode responder. A superproteção é uma dúvida. Quando eu tenho uma dúvida, por exemplo, se eu superprotejo a Aline e sou ciumento com ela, de outro cara, com outros rapazes, isso significa que eu tenho uma dúvida sobre ela. Então eu não confio. É um problema de confiança. Uma mãe superprotetora, ela tem um problema de confiança com aquele que é senhor sobre o filho dela, sobre a casa dela. A partir do momento que eu duvido que Deus cuida dos meus filhos, eu vou tentar superproteger ele. Quanto mais eu aumento minha compreensão do quanto Deus ele é fiel, Deus ele protege os teus filhos justamente nos campos cegos, onde você não percebeu que teu filho estava correndo risco. Eu sempre digo, é Se muito... a gente contar, nossos filhos, né, já pararam em telhado de shopping, já pararam aqui na Kennedy, junto com amigos sozinho. E alguém aleatório achou eles na rua e trouxe de carro para casa, tipo assim. E eu não tava sendo má mãe, eu não tava nem aí com eles, mas é uma coisa que eu preciso entender que Deus está além da minha capacidade, né? É muita pretensão a gente achar que a gente consegue proteger os nossos filhos, né? Uma vez a Aline pôs o Taylor para dormir e ela, na boa intenção, ela colocou uma capa de coberta, daquelas felpudas assim de inverno, dobrou em 4 e cobriu ele. 1 hora e meia depois, ela chegou lá, ele estava desacordado com o lençol todo enrolado na cabeça e roxo. Por que Vermelho, ele não morreu? mas estava espumando, assim. E ele não morreu não porque a gente conseguiu acudir ele. Ele não morreu porque existe um Senhor sobre a vida dele. E quando eu entendi essa conta, que Deus ele é Senhor não só sobre a vida, mas ele é Senhor sobre a morte, ou seja, não é o Covid que vai matar teu filho, tua mãe, não é. A menos que o teu filho, tua mãe, teu marido esteja fora do lugar de justiça. Em um lugar de injustiça, eu creio que alguém pode morrer antes. Mas num lugar de justiça, onde você estabelece o teu casamento, você estabelece teu filho, você estabelece tuas finanças, você estabelece tua relação familiar, é impossível a morte ter poder sobre você. É impossível. Então, creia mais, duvide menos. Temos 4 projetos. O Roger está falando que tem 4 projetos. A Cheryl está falando que a religião ela fez muito mal a tal ponto que o filho dela tem 23 anos, hoje está afastado por questões de religião. Como a religião ela afastou. Meu, a religião, ela tá falando aqui que o marido dela é fantástico. E é um cara que talvez pela religião ele é politicamente incorreto. Casar e já ter filhos. É importante no início do casamento ter um tempo para se conhecer como casal. Quer responder? Aonde é essa pergunta? Ah, aqui. A Manu. Por exemplo, a gente teve 7 anos de casado antes de ter filha? Não. 30 anos. países, na verdade. Mas
eu hoje, pensando, eu até teria tido filhos mais cedo pela disposição que quando a gente é mais novo a gente tem, com a disposição física, a disposição de animação, né? Então a criança às vezes ela fala assim, ai mãe, vem aqui subir, não sei o que comigo. Você já pensa, ah, eu vou subir, sabe? Essas coisas talvez você não pensaria se você tivesse um pouquinho mais de disposição. Então eu até teria tido mais cedo, mas não é regra. A gente tem amigos que, né, 1 ano de casado já tinham filhos. Então, qual que é a perspectiva de Deus, né, para isso? Eu acho que pessoas que não conhecem a Deus, talvez pensem, cara, vou aproveitar para daí depois eu Me não dizer que eu castigar. não aproveitei, né? Mas daí também creio assim, ó, se não aproveitou agora, Deus vai fazer aproveitar depois e Deus ele redime o tempo e tudo aquilo que a gente sabe, né? Que às vezes a gente quer saber. Na verdade, a pergunta é assim: como que eu faço para perder menos, né? As pessoas querem, tipo, aproveitar 100% todas as oportunidades. Então, ela não quer entrar numa parte de ser pais com filho para não perder outra coisa. Mas no reino de Deus é quando a gente perde, a gente ganha, não é verdade? Não é essa a lógica do reino? Quando a gente perde, a gente... Então, às vezes você pensa assim, putz, estou perdendo de fazer isso porque agora eu tive filho. Não, calma, Deus ele vai fazer cooperar para o bem. Então, o Cal sempre fala assim, viaja bem, aproveita bem, a gente passou por 30 países. Mas na minha cabeça, assim, se eu não tivesse feito, não ia ser o fim do mundo e eu, sei lá, às vezes Deus te dá o dinheiro para fazer isso com os filhos, ou sei lá, eles vão casar mais cedo, talvez vão sair de casa mais cedo, você vai ter depois, ou... Eu acho que a gente não pode ser muito metódico nisso, assim, mas entender que aproveitar 100% a fase que está vivendo, né? Então, para algumas pessoas, viver 1 ano casado, sem filho, já aproveitou 100%. E às vezes, para outra pessoa, né? Para ajustar mais o casamento. Às vezes a pessoa ela não teve muito tempo de namoro, não ajustou muitas expectativas, o primeiro ano de casamento é um horror, fica desesperado, fica descabelado, aí você pensa, meu, se eu tivesse filho agora no meio disso tudo, mas às vezes o filho ia até ser bênção para um momento assim, para trazer clareza. Eu posso contar um pouco como, baseado em que foi meu plano de vida. Meu plano de vida ele é muito metódico, né? Eu sabia com 17 Igualzinho anos, eu, bem metódico. bem igual a Aline. Mas com 17 anos eu já sabia com quem eu ia casar olhando uma menina de 14, né? Com 23 a gente estava casado, com 28 estava tendo filho e com 50 eu vou começar a viver, né? Com 50 anos eu pretendo ter 4 filhos fora de casa já. Então, com 50 anos você quer ter 4. Então tá na hora de ter mais um já, amor. Pare de me enrolar. Mas a base de tudo isso foi esse texto aqui, ó, de Eclesiastes 11:9. Eclesiastes 11:9, que diz assim: alegra-te. Fala. Alegra-te, jovem, no dia da tua mocidade. E recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Siga por onde teu coração desejar. Não. Até onde você enxergar. Você vai ler ou vai me atrapalhar? Atrapalhar. Ó, presta atenção, não, você tá atrapalhando eles aqui. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração, que agrade aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Agora pega essa. Afasta, pois, do teu coração o desgosto. Remove da tua carne a dor. Porque a juventude é a primavera da vida. Ou seja, esse momento que você está vivendo aí, Manu, elas são vaidade. Lembra-te do teu Criador nesses dias, Manu, nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho neles prazer. Esses maus dias e os anos são dias onde é muito comum se encontrar idosos dizendo, eu não tenho neles prazer. São maus dias. E aqui tem uma senha para você. A intensidade da tua juventude determina
plenitude da sua velhice, a intensidade da sua juventude, o quanto você vive intensamente a sua mocidade, é o fator determinante do quanto você vai ter plenitude na sua velhice, nos dias maus. Sabe por que a velhice ela é um trauma para milhões de pessoas? Milhões. A velhice, ela movimenta um mercado bilionário, trilionário. Ninguém quer ser velho. Só crente curado que tem desejo e vê honra em ser velho. Mas o mundo ele é configurado para não ser velho. Quanto mais novo se parecer, melhor. Então é plástica, é uma roupa mais justa, é uma roupa mais nova, é um carro mais esportivo. Só que tá errado, tá errado. Uma vida bem vivida é uma velhice bem plena. Então, entenda que o seguinte, cada fase que você pular na tua vida é uma fase que lá na frente você vai querer viver ela de novo. Eu sempre digo, isso é um problema social. Por quê? Porque quando a moça tem 14 anos, até os 18, com 18 anos ela está se vestindo igual a mãe dela. Então ela pega a bolsinha da mãe dela, o sapato da mãe dela, sutiã da mãe dela, cheio de algodão dentro. Aí ela vive a vida sendo a mãe dela. Com 18 anos ela não vive a juventude de uma moça de 18. Ela se veste como uma moça de 35, 40 anos. Quando ela chega no tempo de ser 40 anos, sabe o que ela quer se vestir? Como uma moça de 18. Porque com 18 ela não se vestiu como tinha 18. Porque alguém colocou na cabecinha dela que legal era ter 35. Agora que ela tem 35, alguém está dizendo para ela que é legal ter 18. E no fundo, você nunca vive a vida e o tempo de vida que você tem que assumir. Você tem que assumir. Eu não posso ter 35 agora e ficar fazendo de conta que eu tenho 17 anos. Andando com um menino de 17, andando com criança de 20 anos. Não, não vou. Por quê? Porque eu não tenho 20 anos. Eu preciso ter o bom senso. Assim, quando eu tinha 20 anos, não adiantava eu tentar ser o bancal maduro, andar só com o pessoal de 40. Não, porque eu já sou maduro, porque eu já sou... Não, não sou. Então, assumir a fase de vida é muito importante. Isso envolve casamento, isso envolve ter filho, isso envolve viagem. É que acho que a gente está falando muito das vaidades, das idades geracionais, mas eu estava pensando, pessoas que Deus levantou com 70 anos, pessoas que, né, Moisés mesmo, quando assumiu tudo aquilo que ele assumiu e todo o projeto que Deus tinha para ele, não era questão de idade, né? Ele encontrou um coração que estava disposto, e igual você falou, assumiu, encarou o hoje, né? Assumiu e... Não sei se você conhece a história do KFC. KFC é o Kentucky Fried Chicken, que é aquela grande rede de fast food de frangos assados. Essa rede ela foi fundada por um cara que era oficial, se eu não me engano, do exército, aposentado, com 70 anos. E o cara, numa virilidade, num vigor, com 70 anos, não tendo mais espaço no exército, o cara olha e fala, cara, eu não vou ficar em casa coçando a pança, muito menos me aposentando. E o cara começou o KFC. Tanto que o KFC é a foto dele, é um senhor de idade. Uhum. Então, como que alguém funda um negócio que é de proporção global no fim da vida? Só que só é fim para quem está lá. Para quem não enxerga o fim, 70 anos é um meio de vida. Eu sempre brinco que minha vida vai começar aos 50. Mas na verdade estou falando sério. Por quê? Porque eu sonho em chegar em 100 anos. Eu quero viver com 100 anos. Só que se eu quero viver com 100 anos, você acha mesmo que 70 anos para mim é o fim? Eu vou ficar agonizando 30 anos. Sentado com uma cadeira de balanço, olhando e esperando alguém vir me visitar. Jamais. Jamais. Com 50 anos, eu quero pôr o pé na estrada e quero viver intensamente os próximos 50 anos da minha vida. Com menos roupa, com menos dinheiro, com menos mala, com menos eletrodoméstico, com menos... Por quê? Porque daí você não tem mais filho, o teu filho já está emancipado, o teu filho já mora em outro país, o teu filho já mora em outra cidade e assim por diante. Então, Manu, voltando à tua pergunta, na minha opinião viva o suficiente. Case,
Viva o suficiente, e quando você ter entendido que você viveu o suficiente, agora você entenda que a sua vida com filhos, ela nunca mais é a mesma. Nunca mais. Sem filhos, eu brinco assim, ó, ser solteiro e ser casado é muito parecido. Eu, por exemplo, casei com uma mulher tão maravilhosa que depois que eu casei, eu continuava tendo o sentimento que eu estava solteiro. Não havia opressão. Ó, ficou legal. Parece a Virgem Maria. Mas a Lina, ela era uma pessoa tão cúmplice que eu parecia, eu brinco que eu me sentia num retiro. Parece que quando eu casei, eu fui para um retiro que nunca acabou. Porque a gente dorme junto, come junto, vai no refeitório e tal, faz as gincanas e tal. Só que a Lina, ela nunca me podou, ela nunca me fez eu ser outra pessoa. Só que quando eu tive filho, eu confesso que ali minha vida mudou para sempre. É impossível, não tem como você ser a mesma pessoa, viver a mesma rotina, você ter os mesmos direitos, porque não tem como. Você não vive mais para você. Você vive para os outros, você vive para alguém. Então é isso aí. Pessoal, a Aline já começou a dispersar aqui, acho que já deu. Meu Deus do céu, cara. Ai, amor, é porque é horário do almoço, a gente tem que ver se vai comer. Brincadeira, não tô Então com faço fome. considerações finais, Tomatinho. Então, tomate não fala. Ah, considerações finais. Façam filhos. Não, é que eu sempre penso assim, se a Bíblia fala que o fardo que Deus tem para nós é, né, é leve e suave. Tudo aquilo que está sendo muito pesado, eu tenho que questionar por que tá pesado. Eu não tenho que, por exemplo, eu não tenho que agora decidir não ter filhos porque ter filhos é pesado. Eu tenho que entender por que está sendo pesado para mim. Né? Então, muitas vezes as pessoas elas não querem nada que exige dificuldade ou isso. Ou, agora ter filhos é difícil e tal. Você tá ficando... Põe aquele de novo com o batom ali, ó. Esse ficou legal, ó, por causa da aba do boné. Ficou da mesma cor. Então, eu gosto muito de questionar por que eu tô sentindo o que eu tô sentindo e não assumir o sentimento como normal, como o meu, né? Então, vou dar um exemplo, né? Quando a gente começou a morar nessa casa, ficava pensando, o ladrão, não sei o quê, medo de ladrão. E aí comecei a questionar, Aline, por que você tá com medo do ladrão? O que o ladrão pode fazer? E daí a Bíblia fala, né, que tem o medo das pessoas que podem mexer na tua vida eterna e não nas coisas terrenas que eles podem pegar de você, né? E daí fala assim, se te pedirem a capa, dê também outra coisa, né? Então, quando vê o ladrão, já aproveita e dá tudo que você tem lá, ó. Ó, mas se quer uma jaqueta também, se quer meu sapato, essa é a lógica da Bíblia, né? A lógica da Bíblia, assim, você não tem, a fonte que eu tenho, ela é inesgotável. Deus, ele tá o tempo inteiro cuidando de mim. Então, se você não tem, ó, pega aqui meu sapato, você quer outra coisa também, quer levar, né? Quer levar outra coisa? É essa atitude que a gente precisa ter. Então, em vez de eu ficar com medo das coisas, comece a questionar de onde está vindo o sentimento. E a hora que Deus coloca uma verdade, o sentimento do medo vai embora. Então, quando Deus falou assim comigo, eu não tive mais medo, né? Então, acho que esse é um dos segredos que a gente pode ter quando as coisas ficam muito difíceis na nossa cabeça, né? Amém. A perspectiva de Deus é diferente. Então, a gente pega Amém. a perspectiva dele e vai embora. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E para finalizar aqui, ó, olha o que o Taylor fez com a gente aqui, mano. Como é que você pôs essa foto aí? Você viu? Não, dá por tudo aqui, ó. Como? Ó, Eu também consigo? não, só eu que mando. Que quem manda sou eu. Eu quero aprender a mexer nisso Ó, quem aí. tá aí, ó. Ó, Aline. Ó, viu? Coisa linda. Dá pra até assistir vídeo junto aqui, ó. Caramba! Legal, né? Porra! Na reunião você consegue dividir a Ó, tela e... eita vida! É isso aí.
Bro, Foto cadê? de novela mexicana, galã de novela mexicana. Mas isso aí, pessoal. Vamos orar aqui. Deixa eu orar pela tua casa, pelos teus Ah, eu filhos. tinha Tem feito um alguém me ligando. desenho. Tem alguém me ligando aqui. Tá bom. Então, ora. Mas o que você quer mostrar o desenho? Eu tinha feito o desenho, eu levei meu papel para algum lugar. Me veio o desenho de um dente quando a gente vai arrancar o dente que às vezes fica difícil de tirar. E aí Deus estava falando comigo sobre raízes. Que às vezes a gente tira o superficial e não enxerga que ficaram raízes, né? E o que Deus estava me falando é quando Ele quer tirar algo da sua vida que te faz mal, uma amargura, um sentimento ruim, Ele tira tudo, né? Ele não deixa nenhuma raiz lá. Então deixa Deus fazer o serviço completo aí. Amém. 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 Pai, obrigado por essa manhã especial. Obrigado pelas pessoas aqui, Pai. O Senhor não tem... Com certeza o Senhor usa uma brincadeira, usa aquele tomate, usa os dentes da Aline no meio do tomate ali, Pai. O Senhor usa as coisas loucas do mundo para confundir o que é sábio. E, Pai, eu oro, Senhor, para que essa manhã seja uma manhã importante na vida de tantas famílias, que haja justificação. Deus, nós não queremos criar filhos para o mundo, nós queremos criar soluções sociais do céu para a terra, Pai. Não é para servir o mundo apenas, Deus, mas é para revelar as virtudes de Deus neles. Pai, obrigado, Senhor, porque a esperança, a expectativa, quando o Senhor está presente na família. Eu oro, Senhor, por casamentos que precisam ser resetados. Eu oro, Senhor, por filhos que precisam ser assumidos. Eu oro, Senhor, por gravidez que precisam vir ao mundo, Amém. Pai. Deus libera filhos para aqueles que não estão conseguindo engravidar. Deus tira todo medo, Pai, toda dúvida do coração daqueles que se sentem inseguros. Afinal, Deus, aquilo que nós não conhecemos, nós realmente tememos. Mas eu declaro que não é assim na vida daqueles que estão nos ouvindo nessa manhã, Pai. Deus, nós queremos uma vez mais lembrar que os filhos são herança do Senhor. Não nos pertence, nós não dominamos os nossos filhos. Se existe alguém aqui, Senhor, que precisa render os seus filhos, Pai, que enquanto é tempo eles entreguem, Pai. Obrigado, Senhor, porque tudo que nós entregamos jamais perderemos. E uma vez que os filhos estão entregues, nunca vamos perder filhos. Independente do amanhã, a certeza que é impossível eu perder um filho é que esse filho já é teu antes de eu ter perdido ele, Pai. Nos dá essa consciência, Pai. Nos levanta, Senhor, como homens e mulheres que são padrões, não de uma espiritualidade, de uma religião, mas que são padrões de frutos. São padrões, Senhor, de famílias consolidadas, Pai. Famílias funcionais, famílias, Senhor, que inspiram, famílias, Senhor, que encorajam, famílias que se ajudam mutuamente, Pai. Obrigado por essa comunidade que tem se configurado nessas lives. Pai, que diariamente o Senhor fale de maneiras criativas com diferentes pessoas. Obrigado por aqueles que participaram hoje, por aqueles que talvez não participaram pela primeira vez e última vez, como aqueles que também diariamente estão aqui, Pai. Deus, esse é o nosso tempo junto, esse é o nosso momento onde nós nos debruçamos naquilo que realmente importa. Nos ensina a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Que a sabedoria do nosso coração não venha daquilo que a gente estudou, mas venha de entender que dia é esse que nós estamos vivendo hoje como família, como marido, como filho, como funcionário, como pastor, como dona de casa, como idoso, como jovem. Que dia é esse que nós estamos vivendo? Nos ensina, Senhor, a contabilizar, fazer as contas da nossa existência, Pai, para que o dia perfeito na nossa vida seja chamado hoje. Que a nossa esperança não esteja adiada. Que não seja, Senhor, uma vida, Senhor, onde a gente espere sempre um dia melhor. Mas que a plenitude dos dias seja chamado hoje, na vida de cada pessoa. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nossa, eu sumi, nem percebi. Uma palavra que me veio enquanto estava orando
é que o reino de Deus não precisa de audiência para ser estabelecido. Então, o reino de Deus precisa de alegria, paz e justiça. E não precisa de audiência. Então, continue. Não sei para quem é essa palavra, se é específico para alguém, mas continue o que você está fazendo. Porque o reino de Deus está sendo estabelecido. Pessoal, obrigado por todos vocês aí. A live fica Carl, salva põe até o amanhã. tomate pra gente conversar, pra dar tchau. Não, chega. Chega. Cadê o tomate? Não tem tomate aqui. Ixi, eu não tenho tomate. Então, valeu, pessoal. Abraço para vocês. A live fica salva até amanhã. Tchau!